Olá, estamos iniciando mais uma Matraca Podcast. No episódio de hoje eu vou falar com meu amigo Adriano Nunes. Ele é diretor de fotografia, empresário, pai da Ana Laura e do Leonardo. Mas antes de falar com ele, eu quero mandar um recadinho aqui. Quero mandar um abraço para o meu amigo Leandro Firmino, que está aqui no comando da Central Técnica. Lembrando que nós estamos aqui nos estúdios da Conduta Filmes. Se tiver precisando de um vídeo, entre em contato conosco, condutafilmes.com.br. Beleza? Adriano Nunes, meu amigo. Fabinho, salve, salve. Muito obrigado aí por aceitar meu convite. E vir aqui bater um papo com a gente, contar um pouquinho da tua história. Conta pra gente aí quem é o Adriano Nunes. Falar da minha história vai ter que tropeçar na sua, né, Fabinho? Não tem jeito, né? Mas obrigado Cara, tamo junto. pelo convite aí. E parabéns, Fabinho. Parabéns de verdade, porque fazer algo, né, que tá de repente fora do escopo, né, e também aquilo que a gente faz lá para trás, né, que é acostumado, vir para frente e fazer com compromisso, né? Falei, poxa, fiquei contente em você fazer o convite, principalmente porque eu sigo, né? Tô seguindo você. Ah, que bom. Eu vejo que não só é algo novo, mas é algo verdadeiro, né? Que você tá bem dedicado a fazer isso, né? Então. Eu acho que equipamento, projeto acaba tendo para todos, mas sim, esse propósito é para poucos, né? São muitos anos de profissão, né? Atrás das câmeras. Prestigiamos muitas pessoas. Formamos muitos jornalistas e publicitários que passaram por nós, né? E eu falei, sempre tive vontade, né? Eu falei, um dia eu vou montar um talk show. Passou o tempo do talk show, não foi pra mim, não deu certo, não consegui. Aí veio a onda agora do podcast, né? Eu falei, cara, quer saber? Eu acho que eu tenho quase tudo. Eu vou montar um podcast. Mas a hora que eu comecei a montar o podcast, eu não tinha quase nada. Aí quase que isso aqui me deixou pobre. Mas tá bem feitinho. muito carinhoso. Mas obrigado. E o primeiro a gente nunca esquece, é o meu primeiro podcast. Ah, que satisfação, cara. Você é meu amigo de longa data, né? Nós já transitamos aí, que nem você falou, trombar na tua história, há mais de 20 anos. Sim. Né? Mas a minha história não chega nem perto da tua. Conta a tua história pra gente. Eu acho que toda história, ela vem de um princípio, né? Que é ter oportunidade. E hoje a gente conta a história, né? Sim. Eu acredito que se for traduzir a minha história, é olhar a história de um monte de gente, né? É muita gente que deu oportunidade pra gente. E a gente aprendeu a contar a história com a história deles, né? Então você vê lá atrás do primeiro REC, que é a televisão, com o movimento, né? Do social, né? Lembra? O Colinho Social. O carinhoso e eterno Nenê Once, né? Porque eterno por carinho, né? Cida Caran, né? Fantástica ainda, é a nossa rainha. Eu gosto quando ela te encontra. Ela tá... Eu te amo, meu menino! E eu não canso de elogiar o cabelo dela, que sempre tá muito lindo o cabelo dela. E eu, como tenho essa deficiência, né? Então eu admiro quem tem. E aí, inclusive, eu encontrei um evento agora no final de semana e eu olhei para ela e falei, meu, seu cabelo tá lindo. E acho que essas histórias, né, Fabinho, vai construindo. E é legal que eles conectam a gente na história dos outros, né? Sim. Então, quando você entrava na casa de um empresário, né, para fazer alguma matéria, e quando você entrava numa empresa, né, você encantava com aquilo sem saber a dimensão de tudo aquilo, né? Exato. Então, todos eles criaram grandes histórias para que a gente pudesse compartilhar. E eu falo que todas elas hoje têm um rastreamento, né? Sim. Então, quando eu olho hoje, eu não consigo deixar o direito de olhar para trás. Eu escuto muito, né? Vejo muitas pessoas falar que não se deve olhar para trás, né? Cada um tem uma crença, né? Sim. Eu acredito que não. Eu acredito que você deve olhar para trás. É necessário olhar para trás até para você entender o porquê das coisas, né? Eu acho que hoje é um grande presente, né? Por isso que chama presente, né? Já está no nome, né? E o passado é para você agradecer, elogiar, né? Começar a puxar sua própria orelha, né? Sim. Porque o futuro, ele ainda é um grande um mistério, né? Uma coisa que se fala tanto e não tem firmeza, né? A pandemia mostrou para nós, para todos, para o mundo, né? Que se aquilo que nossos avós diziam é muito verdade. O futuro a Deus pertence. A gente tem que fazer agora, né, um pouquinho, com consciência, né, não daqui a pouco, mas o ontem tem muito valor, né? Então, acho que a minha história é a sua, né, a nossa história, que vem, né, dentro de uma história de uma cidade fantástica, né, que é Rio Preto, uma cidade que eu falo que, se olhar para o Brasil, olhar para o mundo,
ela é reconhecida, é conhecida, e aí você tem a oportunidade de viver dentro de um lugar fantástico desse, que é uma escola da vida, né? Rio Preto é uma escola da vida. Aqui tem dezenas e centenas de empresários fantásticos. Sim. Que impactam o Brasil, que impactam o mundo, né? Então você vê que tem empresas aí com 58 países, com 58 empresas. E aonde que elas estão? Estão aqui. Então eu falo que tudo é um berço, né? E aí se você souber ficar nesse berço, tiver educação, tiver o cuidado, né? E a gente teve cuidado, bons cuidadores da gente. Então você forma uma história e essa história ela segue sempre sobre assim, será que eu sabia que eu ia fazer isso? Aí você fala, não, né? Não tem jeito. Não dá, né, cara? Porque tudo é incerto, né? E quando nós começamos no audiovisual, na nossa juventude, a gente tinha muita paixão, muito desejo. A gente queria revolucionar, a gente queria mudar. Mas a gente sabia que naquele momento a gente estava ali, mas a gente não sabia qual seria o futuro. Sim. Né? Mas eu acredito que a gente se preparou para ele e estamos aqui até hoje. Se nós estamos aqui hoje, depois de 25 anos de profissão, é porque eu acho que deu tudo certo, né? Você lembrou que eu tô ficando velho mesmo. Eu acredito pela barba branca, mas cara, é bom ser lembrado. Mas você vê, não tem jeito, né? Eu tô um pouquinho menos que você, mas também não vou escapar, não tem jeito, não. Mas, irmão, como que você começou no audiovisual? Como que foi sua trajetória? Fabinho, eu tenho uma história que eu costumo tentar repassar ela, né? Porque todo aprendizado hoje é muito prático, né? Você chancelar, porque... não é muita história, é muita vida, né? Então você fica contando muita historinha, é aquela coisa, storytelling já tá em brega já, né? Agora é o story do, né? Vamos pôr a mão na massa e fazer. Eu fui garçom de lanche, né, durante um bom tempo. Minha família sempre teve aí a oportunidade de me criar, mas não tinha muito recurso para tudo. E eu comecei muito cedo, garçom de lanche, né? Trabalhava de office boy no centro, aqui no centro, né? Onde está aqui a tua estrutura. E aqui eu entregava salgado em panificador e tudo, e andava todos esses bares do centro. E quando tinha final de semana e tinha a parte de à noite, eu ia para um lanche até às 6 horas da manhã. E lá encontrei um camarada que me abordou às 6 horas da manhã. E às 6 da manhã, ele perguntou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: trabalhando? E aí ele questionou: pô, você é muito novo para trabalhar essa hora. Eu achei que era juizado de menor. E automaticamente eu criei uma história. Eu falei: não, mas eu sou de maior. Mas que maior pequeno, né? Então, era bem claro que não. E ele deu risada e falou: poxa, vai bacana. E eu rodava bandeja, né? Até hoje eu brinco, né? Tinha mãe de fazer os malabarismos? Já era artista. E aí eu rodando bandeja, começou essa brincadeira. E aí eu servi ele, porque ninguém queria servir aquela mesa, às 6 horas da manhã, era de ir embora já, né? Todo mundo estava limpando tudo. E aí sobrou, e aí eu vi que não era uma mesa de fim de noite, uma mesa só de bêbado. Eles estavam comemorando a chegada da Manchete em Rio Preto, né? Olha só. E aí eles estavam vindo estruturando, depois passou um tempo. E depois de 6 meses, recebi um telefone no serviço da minha mãe, que estava fazendo ficha na tal da Manchete, né? E aí, de repente, eu fui. Peguei uma fila quilométrica, né? Que foi muito comentada essa fila, né? Ela ficava dando a volta no quarteirão. E ali eu reconheci ele reconheceu. Ele falou: pô, você não é aquele moleque do lanche? Eu falei: não, que eu rodava bandeja. Eu falei: põe o nome da criança. Já tem um diferencial, não é só diferencial, não é só... E aí acabou saindo dali da Manchete. Existe esse negócio mesmo, né, da paixão. Existe esse encanto. E aí quando você vê pessoas te dando oportunidade, você cria um sonho, né? Sim. Aí você cria uma situação, se é possível e tá aqui, por que eu não tentar? E aí foi, dali para frente, a gente tropeçou nas TVs, dentro das TVs, encontrando muita gente fantástica, professores e mestres, né? Eu chamo isso, Piquica, Carlinhos, né? Joãozinho da Globo hoje, enfim. Inúmeros profissionais, que fica até chato citar o nome, porque você esquece de alguns. Sim. E o que eles tinham? Eles tinham um belo de um trabalho, eles tinham uma profissão fantástica, que narrava uma situação para uma cidade gigante, né, como Rio Preto. E depois de tudo isso, ainda eles eram amigos, família pra caramba, né? Eu fui criado dentro da família deles. Sim. E aí eu falei: poxa, essa é a minha profissão. E eu não sabia que era profissão. Mas eu falei: se hoje eu olhar para trás, que eu devo olhar para trás, eu falo que valeu a pena foi ser treinado por essas pessoas que dentro dessa comunicação me levou para o audiovisual. Né, você aprender, e hoje eu brinco, né? Play, hack, pause nunca, né? Sim, esse é o teu slogan, né? Play, hack, pause ser do Adriano, pô. Esse daí é porque não dá para você parar, né? Não é só sonhar, não é só trabalhar, não é só acreditar, né? É que esse tal de nunca não existe até você encontrar ele. E quando você encontrar, você não comenta mais com ninguém, porque ele vai parar, é nunca mesmo. É nunca. Então é uma história
extremamente na moda de hoje, né, coletiva. Ela só existe porque existe muita gente. Sim. Pô, que massa, velho. E eu lembro de você, eu te conheci, você estava na Record. Você ficou quanto tempo aqui na Record Rio Preto? Olha, na Record, rapaz, Jaborã, né? Que bacana, Silveira Coelho. Você pegou uma fase bacana da Record, uma porque parte transformadora. Era o Porteira do 8 que tinha? Porteira do 8, sim. Que estava no auge, né? No auge, muito grande, um projeto, e a gente fazia de tudo. Comecei também transferido pela Manchete, pela Claudemir, né? Que era o Júlio Cine, que era o diretor. Como que era o nome dele? Claudemir Júlio Cine. Cine, né? Claudemir Cine. E aí entrei de office boy apaixonado, né? Não podia ver aqueles botões lá acesos que chegava perto, né? Sim. E aí fui dando oportunidade, e aí eu fui para o tal do jornalismo, tal da produção, que tinha um pouco de produção também, né? Fazia de tudo na época, fazia né? De tudo, né? Rodeio, fazia. Sim, rodeio. O primeiro rodeio na TV brasileira foi provocado pela Record, né? Record Rio Preto. Olha só. Que é onde engatou lá atrás o Paulo Emílio, que tinha um programa, que iniciou um programa no rodeio, na Record. Sim. Era Record, rodeio na Record, chamava isso. E é incrível, e você vê, né, o que é o rodeio hoje, né, com o Paulo Emílio, fantástico, um evento... E isso foi em que ano, você lembra? Quando Nossa, você teve esse contato com o Paulo Emílio lá no... Poxa, era muito, muito novo. Eu lembro que estava rodando a novela na Raiz é Trovão. E o Paulo Emílio era um das pessoas intelectuais aí do rodeio, né, que ajudou muito a novela. Sim. Inclusive, né, quando rodou, ele deu todo o calço, né, todo o processo. E ainda, acho que o lançamento foi na loja dele, que tinha uma loja aqui. E o Paulo sempre foi o visionário, né, desse setor, né? Sim, sim. E hoje você vê, né, como é que é, né, fantástico, né? Hoje ele é reconhecido, né, o terceiro maior do Brasil. Acredito que é isso, não sou bom de estatística. Mas você vê, né, o que ele constrói, o que o Paulo faz hoje, e principalmente, né, que ele mais a equipe, né? Então você olha assim, você fala, lá atrás tinha um sonhador também, né? Sim. Lá atrás tinha um cara que estava acreditando. E você vê, o rodeio do cara hoje é um fenômeno, né? É mais que um rodeio, né? Já é um evento, é um evento, né? sim. E você vê que é uma mini cidade administrada por X dias, né? Se você vê o complexo de uma festa daquele tamanho, é como se administrasse uma cidade. E quem cuida da comunicação são vocês que cuidam da comunicação Sim, do evento. tem o Cirineu, que sempre foi um processo parceiro do Paulo, né? Mas Sim. eu comunico assessoria de imprensa. E o Paulo sempre dá a oportunidade de você pensar um pouco mais, né? Se você puder ajudar, né, vem para a mesa, né? Que massa. Então, mas acho que essas histórias vocês vão tropeçando. Depois, quando eu casei, não sabia que a minha esposa faria isso, estaria nisso até hoje, né? E com muito prazer. Faz parte da história dela também. Sim. E aí, quando eu falo, puxa, eu trabalhei lá atrás. E quando vai contando a historinha, parece que você tem 85 anos. Né? Então, é que o processo foi rápido, né? Nós não somos velhos, cara. Que o processo foi muito rápido. Sim. E nós estávamos ali, participando desse processo todo. Verdade. Mas você tocou na Elaine. Vamos falar um pouquinho dela? Sim. Porque essa história não faz sentido sem ela. Nenhuma. Hoje, não. Eu lembro que em 2000 eu estava numa campanha, você em outra, né? Éramos rivais ali de campanha na época. E foi ali que você conheceu a Elaine. Foi ali que começou a história de vocês. Sim, a gente teve 2 núcleos de jornalismo e produção. E eles se conheceram lá no jornalismo, a gente na produção, né? Eu acho que o marqueteiro Chico Santa Rita, né? Bastante conhecido. Chico Santa Rita, você vê cada nome que tinha, então, né, Adriano? muito. Rio Preto é um celeiro de talento, né? Rio Preto é uma cidade de uma energia inexplicável. Sim. Não dá para falar de capital e nem de mundo se não respeitar Rio Preto, né? As oportunidades são muito fortes. E aí a gente se encontrou. E aí a gente começou brigando, né? Isso é bacana. Não que mudou isso hoje, continua brigando. Não tem como. Marido e mulher e não mete a colher. E aí a gente começou numa discussão técnica, né? O porquê daquilo, sem aquilo, e tinha que ser daquele jeito. E aí criou essa admiração, né? Um pelo outro, pelo fato um de ser tomador de decisão e outro também tomador de decisão, mas cada um no seu quadrado. Sim. E quando acabou a campanha, eu propus para ela que eu estava dirigindo um programa no Rio de Janeiro. E falei, vem com a gente, né? Vamos tentar. Eu vi também que ela era bonita. Eu falei, não, vem sim, vem. As questões que você vem. Você é bonita, é grande, então vem. E aí, dali, nasceu uma grande oportunidade de, na minha opinião, né? E não busco outra opinião, que é o verdadeiro amor e paixão.
primeiro a paixão, depois o amor. Sim. Porque careca, gordinho, né? E aí você fica pensando, o que será que tem? Não, só pode ser amor. Não. E aí essa sacada foi muito legal, porque dali pra frente, Fabinho, ela me deu um negócio que o mundo ainda não vai conseguir me oferecer, né? Ela me deu um patrimônio maior do ser humano, que é o filho. Sim. Aí a Ana Laura veio para chancelar essa vontade, né? E aí eu dar banho numa mulher pela primeira vez na minha vida, né? Foi o primeiro banho da minha filha. Eu acredito que ali, né, como se fala, vira na chave, né? Sim. Ali virou a máquina inteira, né? E de repente sempre fiquei muito em São Paulo, né? E eu era, como é que eles falam, esposa de marido, viúva de marido vivo, né? Exatamente. Que eu vinha só final de semana. E eu não vi minha filha crescer 2 anos, né? E ela foi uma guerreira, né? Cuidou do nenê recém-nascido, de uma criança e tal. E segurou uma batalha por 2 anos enquanto eu aprendi a trabalhar, né? Enquanto eu vivia um aspecto de aprendizado, né? Sim. E caiu uma ficha mesmo. Eu falei, poxa, isso não tem preço, isso não tem explicação, né? Não é porque ela é talentosa, ela é bonita, ela é toda encantadora, que é só isso. Não existe mais, né? Não existe mais. E aí eu falei de uma forma muito para mim, né? O que eu quero para minha vida sempre é isso, né? Então é cuidar de uma família, ter o respeito de uma família e respeitar ela, né? Sim. Então, independente de qualquer coisa, eu acredito que o que está nela melhorou eu. Sim. Né? Então isso é uma dívida eterna, né? E aí você pensa o seguinte, para que complicar se dá para melhorar, né? Exato. E aí de fato melhora isso, né? Depois veio o Léo, e aí a gente uniu as empresas, né? A gente fez uma junção, sem muito planejamento, foi a razão, né, chegando, né? E um momento que vocês passaram ali que acabou tendo que fazer essa junção. E uma coisa que se passaram, né, 10 anos, se passaram tantos anos, você vê que hoje é a conexão, né? O conteúdo mais a embalagem, né? Sim. Mais o que você vai colocar, né? Então, o conteúdo sem a embalagem não tem muita conexão, né? Sim. E somente a embalagem, né? Sem acesso a esse conteúdo verdadeiro, né? E por ser jornalista, apaixonado por isso, então construiu um novo negócio, né? Sim. E a gente não chama de agência, a gente não chama de produtora, a gente chama de comunicação. Né? O que eu falo que atraiu a informação da pessoa, levou a informação, expandiu uma informação, isso é comunicação. Né? E você falar de marketing, propaganda, tudo tem cada um no seu momento. Né? A gente fala tanto de marketing digital, mas será que nossos filhos e netos vão falar marketing digital? Não, eles vão falar marketing. Sim. Só é digital para nós que nasceu antes. Sim. Então, essa coisa do digital. O tráfego de tudo isso é digital. E vai eternizar com o digital. Então, ele é o marketing, que trafega por esse caminho. Sim. Então, a gente olha sempre assim, se é com uma Alexa, né, com uma câmera fantástica, ou é com um celular, é comunicação. Entendi. Né? Se é fazendo coletiva com o governador, fazendo assessoria para o governador, ou você falando sobre uma pequena empresa, é comunicação. Sim. Então, acho que isso deu certo. E aí, comunicação, né, mais a ação, que é pôr a mão na massa toda vez, né? Não terceirizar o desafio. E aí vira paixão, aí tudo rima, né? E essa junção já dura quantos anos? Quantos anos vocês estão no mercado como Comunique? Eu acredito que eu trabalho para a Comunique há uns 12 anos já, acredito. E vocês começaram do tamanho que vocês estão hoje já, ou vocês começaram uma empresa pequena? Não, muito pequena, foi expandido? Foi muito pequena, tem muita história aí, né? História de vai e volta, né? A Elaine sempre também teve bons professores, a Elaine ela foi treinada, né, por talentos fantásticos, né? Até que muitas vezes os mantras dela é um respeito muito da origem, né? Sim. Então, de todos eles, né, que ela aprendeu na assessoria, que ela aprendeu no jornalismo, que ela aprendeu de estagiária, né? E chegou uma hora que ela falou, poxa, meu coração quer empreender. A gente não tinha planejamento, a gente não tinha recurso, não é que não tinha muito recurso, não tinha recurso. Sim. E aí você tem um negócio, se tem uma chama aí acendendo, no mínimo alguém tem que pôr lenha, né? Tem que ajudar. E aí ele foi de uma forma muito precisa. E não foi estrutura, não foi investimento, foi uma visão. E essa visão, eu tenho certeza, para mim, essa visão, ela tem um negócio chamado compromisso e paixão. Então, eu sempre trago essa coisa da paixão, né? Até brincadeira de que a linha do nosso talento, a linha do nosso profissionalismo, a linha do sucesso, ela tem uma raiz
com a paixão e com o casamento. Sim. É bem claro, se você não estiver apaixonado e amando, você pode trair, né? Você pode fazer uma falha, você pode deixar de dar atenção, você pode deixar de encantar, né? E isso transfere isso para o profissionalismo. Você pode trair, né, uma parceria, você pode não ir a fundo com a parceria, você pode prometer e não entregar, né? E essa chance você tem de recomeço. O casamento não. O casamento quando rompe de uma vez, né? E aí fica marcas, fica traços, né? E aí vem aquela coisa do casamento que todo mundo já foi antes da festa, escutou aquela frase que Deus uniu, o homem não separa, né? Oxe. Como não? Se sai no tapa, né? Mas não precisa ser homem ou mulher, mas falou que tá junto. Mas o que não separa são os filhos. É eterno. Existe ex-esposa, ex-sócio, ex-projeto, ex-cliente, mas ex-filho ainda não existiu, né? Não vai existir. Não vai. Então, quando você coloca essa métrica, eu vejo a minha profissão assim hoje, né? Então, se eu te aceito, eu te respeito, né? Então, a partir daí é uma troca. Sim. E não existe percentual, né? 50-50. É o que eu tenho, né? Versus o que você tem. E a gente não vai pôr número, né? Então, isso quando acontece, né? Então, muitas vezes eu falo assim, poxa, por exemplo, eu fui trabalhar fora do Brasil e não houve um questionamento, houve uma aceitação. Né? E as pessoas perguntam, como é que você deixa o cara ir para tal lugar? E aí ele falou assim, ele só foi. Ele foi e a mesma confiança que ela tem em mim, eu tenho que ter o dobro. Sim. Então eu me cobro. Então, por exemplo, fui fazer um trabalho em Las Vegas. Poxa, o que tem em Las Vegas, né? Além daquela monte de luz piscando. Existe todo um ritual do ser humano adulto, né? Sim. E é impossível, ninguém é cego, né? E aí você vê, olha e você não toca. É lógico, né? Exatamente. Mas o que tem por trás dessa brincadeira toda é que você tem um compromisso. Eu só estou ali porque eu fiz um propósito. Era crescimento, era estudar, era aprender. E não vi a hora dela ir lá para estar comigo. E quando ela foi comigo, eu recepcionei ela e levei ela em todos os lugares que eu passei para falar para ela, cara, eu estava ansioso aqui para ver o que poderia para te mostrar. Né? E aí você fala, isso está acima da confiança, isso é um mantra, isso é algo divino, né, que eu acredito muito. Então eu falo, antes de qualquer erro, a gente tem que estar junto para evitar. Antes de qualquer erro, tem que estar junto para evitar. Então eu tive a oportunidade também para trabalhar com o pessoal e quando eu fui para a China, ela só perguntou, como é que funciona isso? Eu falei assim, eu vou trabalhar, eu vou aprender. Eu vou fazer coisas que eu nunca imaginei na minha vida ver. Ela falou, só vai, fantástico. Ela não pergunta com quem, que jeito, quando, quanto custa. É uma coragem, Fabinho, que se hoje, né, uma catástrofe acontece como acontece no mundo, né, uma pandemia 2 seria meu casamento ter uma ruptura ou ter um risco, eu seria o melhor amigo do universo dela. E aí eu virar pro cara, tomara que eu não sou um cara bonito, né? Um cara sarado. Eu falei, cara, você não tem noção, mano. Essa mina é foda. Então esse carinho, você tira o poder de ter, né? Você quer só ser. Né? Então, poxa, ser mais feliz do que eu me proponho a ser hoje, só se for amanhã. Então, como eu não sei como vai ser amanhã, hoje tá ótimo, né? Então, tem 2 filhos fantásticos, né? Uma pessoa que ela trabalha pra caramba, né? Ela tá em todas as vibes, né? E não se compromete a reclamar. Sim. Né? E claro, tem um ciúminho porque eu sou um cara extremamente elegante, bonito, alto, forte, atlético. É difícil, né, cara? Deixar solto aí não é problema, velho. E humilde também, ó. O Firmino falou, é humilde, pô. Então essa sacada, eu acredito que criou uma coisa fantástica. E talvez isso ela respinga na Comunique, né? Sim. Porque é legal isso, você não querer errar na tua vida, você não quer errar com cliente, você não quer errar com colaborador, você não quer errar com fornecedor, né? E aí você entra nessa bola hoje do mundo, né? O mundo é um grande aprendizado, né? Sim. A gente entrou numa democracia da inteligência agora que não tem mais por que você ficar duvidando, não tem mais por que você ficar parado, né? O que você não sabe, você precisa de 15 minutos para arrumar quem saiba. Sim. Né? E se você tiver uma certa paciência, né? Uma humildade e principalmente um rastro tranquilo, as pessoas vão te ajudar. Então,
O mundo de hoje, diferente do mundo de 10 anos atrás, que era outro mundo, né? Sim. A gente vive uma democracia de inteligência. Então, é de fato que é muita oportunidade para pouca vida. É verdade. Tem muita oportunidade para pouca vida. Muito rápido, né, cara? Se olhar para frente, a gente tem pouco tempo para curtir tanta coisa fantástica que tem. E aí você fala, eu tenho passaporte para isso? Aí que tá. Para ter o passaporte de aproveitar tudo isso com leveza, né, e com segurança, você tem que olhar para trás. Aí você fala, poxa, eu tenho. Então eu tenho uma grande parceira, eu tenho uma grande esposa, um grande sócio, uma família fantástica. Dali para frente, normalmente fica mais light, né? Ela fica mais sossegada, né? Então eu acredito que muito isso faz parte de toda essa vontade de querer fazer sempre que as pessoas acreditem, né? Que as pessoas elas possam de verdade não falar de tecnologia, não falar de marketing, não falar só disso, daquilo, e sim falar de comunicação. O ser humano, ele para uma guerra ou começa ela com uma simples comunicação. Exatamente. Aí depois ela pega toda a parafernália aqui e embala tudo, né? Cara, mas esse lance de você ir para outros países, você imaginou que você teria essa oportunidade de um dia lá na Record, menino? Você imaginava que você ia viver tantas coisas dentro do audiovisual? Fabinho, não, jamais. Como eu falei que o futuro a Deus pertence, e nessa conexão não chegava esse recado, né? Então, era viver o momento, trabalhar o momento, né? Aproveitar as oportunidades gigantes que, poxa, você ir daqui em Barretos trabalhar já era uma grande aventura, né? Sim. Então, para quem não tinha ido nem para São Paulo, né? Quando eu fui para São Paulo, eu falei, uou, o que é isso, né? É grande, mas não era grande, era gigante. Gigante. E aí passou alguns anos, a gente fez uma campanha de prefeito dentro de São Paulo, né? Impactando uma grande capital, tocando, né? numa história de São Paulo gigante. E aí você não imagina, né? Você não consegue. Então, é muito legal e olhar assim, será que vai ter mais novidade? Olha, com esse mantra, né, com essa situação de você falar assim, se hoje está ótimo, poxa, amanhã está fantástico, né? Então, não tem como, Fabinho. E a diferença é que só facilitou. Sim. Se alguém falar que está difícil, não. É uma operação normal, como tinha no tempo dos nossos avós. Nada mudou. É uma operação momentânea. Então, não tem nada difícil, não tem nada muito fácil. Existe uma realidade e tem que viver ela. Exato. E aí, essa sacada é que você olha para um camarada hoje e fala, puta, tem muito talento. Esse cara tem um voo fantástico. Hoje a Comunique, ela tem uma gratidão, né, de lidar com gente, né, pessoas, e principalmente de todo tipo de classe social. E você vê assim, profissionais hoje, né, com a gente, tá na Netflix, né, estão na Globo Rio, estão em Orlando, né, tem um em Los Angeles. E aí você fala, cara, como? Você pega o Ronaldinho, né? Que é o cara, poxa, o menino entrou estagiário numa ilha de edição. Hoje, cara, ele tá trabalhando para Forbes, ele tá trabalhando, fez um clipe agora fantástico, com uma tecnologia extremamente inovadora, que não chegou nem a ser ainda acessível, né? Estão testando, ele já estava no fluxo. E de onde saiu? Então você imagina que a história, ela se repete no outro. Sim. Né? Você vê lá atrás, mudou uma coisa de Cristo para cá? Não mudou. Né? As pessoas continuam com dois braços, uma cabeça e um bom senso e um senso. Né? E aí um vai aprendendo com o outro. E aí, como eu aprendi com uma galera, esses caras não aprendem comigo, eles aprendem com quem está do lado. Sim. Né? E aí vai aprendendo um outro. E quando você vê, o cara está longe. Você pega o próprio Oswaldinho, né? O Oswaldinho, cara, o talento que ele criou, né? O cara foi para Miami, morou em uma época em Miami. O cara tem uma vida hoje que a família dele está segura. Sim. Né? E aí, como aprendeu? Aprendeu no meio de pessoas, aprendeu no meio de oportunidade de ser convidado, como você me convidou aqui. Então, como não aprender? Só que agora tudo ficou mais compacto. Está mais rápida a informação, está mais prática, ela está com menos peso. Né? Não existe hoje um negócio que você não só se for com dinheiro. Não, pelo contrário. Né? As pessoas estão compartilhando sabedoria. Sim. Então eu acredito que você não sonha, você vive. E a pessoa ela tem que estar antenada, né, Adriano? Porque tudo que você falou cabe para aquela pessoa que está com vontade, né, bicho? Porque a gente também cruza com muita gente que não tá afim, velho. E aí a oportunidade passa, o aprendizado passa e a pessoa não consegue sair do lugar que ela está, né? Ela fica ali. Se tá bom para ela, tudo certo, velho.
então não pode olhar para o quintal do outro. Porque tudo que você contou para mim, beleza, conexões, pessoas, mas também existe um processo de determinação, foco, né, que você queria, você lutou por isso, você correu atrás, e no meio desse caminho todo, teve as conexões. Mas se não fosse você fazer isso acontecer, as conexões não valem de nada. Porque é você que chega na conexão. É você que chega, faça com que as pessoas queiram estar perto de você, te ajudar, e enfim, essas coisas. Então, eu acredito que você chegou onde chegou e conquistou e fez o que fez, porque você lutou por isso. Existe o lado da luta também. Acordar cedo e falar eu quero. Porque, cara, você é um diretor de fotografia fantástico. Assinou grandes comerciais, né? Então eu também queria que você falasse para mim dessa experiência como diretor de fotografia, porque uma coisa é o menino que começou lá na Record, né, assistente de câmera, e foi crescendo, passou pelo social, que também é um processo delicado, mas ele é suave, né? Ele foi até tranquilo. Mas quando você é convidado para fazer uma grande produção, por exemplo, que a responsabilidade está em você, aí o menino vira homem. Porque existem pessoas que estão ali na sua direção, muito dinheiro, porque antigamente os comerciais eram caríssimos. Ainda são. É que não chegam hoje pra gente, mas ainda são. Me conta essa tua experiência, essa tua passagem, essa tua transição do menino pro homem. Aquele cara que realmente assumiu o compromisso como diretor de fotografia e começou a assinar grandes materiais. Como que foi para você? Eu vejo como hoje, né? Eu estou planejando projetos hoje que eu tenho a certeza que eu não sou capaz. Né? Porque não tem a vivência, não tem a experiência e não fez. Né? Eu não fiz. Então, a minha coisa, você fala para mim, você manja de podcast? Eu falei, o primeiro, Fabinho. Então, essa situação no começo, você sabe que é um grande desafio, mas você já está preparado pela alguma coisa antes. Então, como eu olho assim, nunca eu vou poder falar que eu tive dificuldade na vida, mesmo sendo uma família humilde. Né? Não dá para pontuar a miséria, não dá para pontuar sofrimento. Dá para pontuar falta de oportunidade. Né? Então, não adianta eu levar para frente que não deu certo isso, não deu certo aquilo, né? E me culpar ou aceitar que me culpem, né? Então, de repente, eu vi que uma câmera fazia isso. Sem luz, ela não fazia aquilo. E aí, nada como você ter vontade. Exato. Depois que você tem vontade, você cria uma admiração. Depois de admiração, você tem uma paixão. Aí pronto, aí dá casamento, como a lei da minha vida, né? E ali, você não tinha como estudar tanto. Não é que nem agora você entra no YouTube, né? E já toca, tem muita informação. Tem muita informação para compartilhar. Mas aí você vai nessa coisa. Estão te dando confiança, estão te dando liberdade e estão te dando passaporte. Então você colocava uma pessoa que te encorajava. Aí eu comecei a acertar a luz, e de repente eu troquei tudo e fui fazer um curso focado em iluminação, né? Focado, eu descobri que não era luz, né? Era fotografia, né? Com vários quadros viraria uma imagem. E aí eu troquei, porque eu não conhecia mesmo o tal de São Paulo, né? E eu troquei, eu só tinha dinheiro para fazer o curso, né? Mas não lembrava que tinha que comer, beber e dormir, né? E como um grande cara planejado, eu só fui. E aí, de repente, o cara falou assim, você tem a manha de mexer com as coisas aqui. Eu falei, cara, eu desmonto e monto isso aqui todo dia, se você quiser. E aí eu troquei com ele para continuar, né? Terminar o curso, para ele acertar o hotel e a comida. E eu arrumava o estúdio para ele, limpava o estúdio para ele. E de repente eu estava dentro de uns filmes de Gillette, né? Dentro de uns filmes de Bradesco, dentro de uns filmes de Santander. E eu falei, uou, o que é isso? Que mundo é esse? E aí eu vi que aquele mundo, cara, era um mundo que eu não via onde eu estava. E não tinha sofrimento, não tinha dor. Não tinha expectativa e nem muito menos realidade. Existia só aquilo. E aí de repente eu falei, cara, isso é 35mm, isso é 16mm, né? E aí eu via um jogo de responsabilidade gigante. O câmera não era só um câmera. O assistente não era só um assistente. O diretor não era só um diretor. Era uma família com um alto risco de responsabilidade. E eu não estava ali só para limpar, só para ajudar, só para começar para carregar fio. Alguém tinha me encorajado para fazer aquilo. Falou, se der errado, ele está comigo.
E aí, tudo que você vê, Fabinho, eu tenho certeza que nós somos 83% visual, não sei o que, auditivo, não sei o que, sinestésico, né? Se é visual, meu irmão, eu tenho certeza, se a gente vê, a gente crê. Os nossos avós sempre falaram, tem que ver para crer. Tem que ver para crer. E aí eu encantei e falei, poxa, o que o homem faz, o outro copia. Eu vou tentar. E aí uma vez uma luz que nunca tinha visto na vida, e aquilo vai montando, você vai criando o quê? Aí volta, pelo que eu acredito mais, conexão. Você conhece um cara, você conhece dois, você conhece três, eles vão te colocando na fila na parte da frente, vai te empurrando. E de repente eu estava rodando meu primeiro filme, e aí de repente eu estava fazendo nas maiores produtoras de Casablanca, né, que é a fantástica, famosa Casablanca. E aí, o que eu trocava? Eu trocava uma vontade com o relógio, com o tempo, com responsabilidade e um pé no chão. Né? Eu não tenho condições de ficar aqui. Meu porto seguro é Black River, né? Então eu tenho que voltar para a base. Nossa querida Rio Preto. E aí quando você traz essa informação, Fabinho, é simples fato como você vai para o exterior. Não tem nada tão novo. Tem um delay, tem um atraso de informação. Então você vai para São Francisco e vê um carro andando sozinho, calma, vai vir um carro andando sozinho em Rio Preto. É questão de tempo. Né? Então as pesquisas feitas lá fora, a pessoa fala, poxa, o cara foi para os Estados Unidos, o cara falou, não, você viu, você creu, é de verdade, e agora calma, vai acontecer. Vai demorar 5, 3 anos, né? Antigamente demorava 10, ou talvez nem acontecia. Sim. E aí isso chega. Então quando chegou, eu falei, poxa, o primeiro filme para trazer para o interior, nós que trouxemos, né? Com filme pesado, com película, tudo. E você estava em qual empresa quando você veio? A Profile, né? A Profile. A Profile, que foi uma escola para todos, né? Foi um projeto muito, até hoje eu chamo ele de amigo mestre, né, que é o Tadei. Sim. Né? É um gentleman em saber lidar com o ser humano. É um cara que não sabia ligar uma câmera e teve a maior produtora, né, respeitado no estado de São Paulo inteiro. Mas a conexão de humanas dele ainda é um famoso mentor, né? Que todo mundo quer ter um. Então, putz, na hora que eu olhei pra trás, eu falei, gente, eu tive mentor, eu tive não sei o quê, eu tive tudo isso aí. Agora não tá difícil achar, mas eu tenho. E às vezes o mentor tem que pagar muito caro agora, não sei qualquer, né? Tem não sei quanto tem que pagar pela internet, né? É mentor, você paga não sei quanto. Eu falei, não tem. E aí, ele, com esse insight, né, que você aprende, você conecta a uma situação, fala, poxa, vamos vender um filme no interior. Pegamos uma grande empresa, né, que até hoje, né, uma grande empresa, mas era só Guarani, e hoje é Terrioso, né? Sim. E a gente fez um filme fantástico, um filme lindo, um filme 35mm, um filme com história, um filme romântico, né, que batia o olho, você se encantava. Não era o filme, não era investimento, era uma oportunidade. E aquilo ali eu falei, e agora? A primeira coisa que você fala, nossa, meu sonho é ter uma casa, aí você tem a casa, acabou o sonho. Meu sonho é casar com uma mulher bonita, aí você acabou o sonho. Não para. Você não tem sonho, você tem vontade. O sonho é o marketing falando, né? É uma coisa fácil de dizer. E aí, acabou. E agora? Qual que é a prática 2? Depois de cinema, o que tem? Tem um filme. Aí eu fui fazer um curta. Depois do curta, fui fazer um longa. Chegou uma hora que eu falei, poxa, vou ficar girando, né? E aí eu vi que o mundo nômade não era para mim. Viver somente de arte ainda é um perigo. Sim. Né? Eu sempre comento assim, tenta fazer o que aquele cara do semáforo faz. A gente não consegue. Ele joga a bola para cá, pendura não sei o quê. Mas é só arte, infelizmente é só arte. Precisa administração, precisa empreendedorismo, precisa alguma coisa para calçar ele. Se você arrancar ele do semáforo e colocar ele para fazer um evento, numa entrada de uma festa, é um outro negócio. Né? Então, tá em alguém em ajudar aquele cara lá. E é a mesma coisa nessa profissão, a mesma coisa profissão de, não sei, deve ser mais profissão que toca desse jeito. E dali, chegou uma hora que eu olhei e falei, poxa, o que tem mais depois disso? Não é mais a infraestrutura, não é aquelas coisas gigantes. A gente fez o primeiro material dos amigos, antigos amigos, né, Zezé de Camargo, São Chororó. Nós fez em Paulínia, foi a primeira vez que se faz um grande material daquele jeito, que era, o projeto chamava Amigos, né? Transmitido pela Globo. E aí eu falei, cara, esse tudo em infraestrutura serve para uma única coisa. Para levar até as pessoas e se comunicar isso e reverter isso em resultado. Que é isso? É como faturava, né, o todo, né? Como fatura o todo, né? E aí eu vi que dá para fazer negócio. Não digo nem dá para empreender. Dá para vender.
né? Que é bem diferente de empreender, né? Empreender ainda é um grande fantasma ainda, né? Difícil, mas o negócio é vender e entregar. Nem vendeu, entrega. É a receita do feirante, né? Ele acorda cedo, ele vai no Ceasa, ele compra pelo um preço, ele vende por outro, mas ele cuida, ele entrega, depois ele volta a fazer o ciclo. Sim. É a nossa profissão igualzinha, né? E aí acho que veio, e dali para frente eu de verdade eu comecei a falar, antes da imagem existe um pensamento, né? Você pensa e você fala, vou materializar essa imagem. Aí você materializa e aí ela serve para alguma coisa. Ela serve para ajudar uma pequena empresa, serve para ajudar uma grande empresa, serve para ajudar um governo, serve para ajudar uma pessoa, hoje principalmente ajudar uma pessoa, né? Então, de verdade, o Play Hack Pause Nunca é porque o nunca ele é verdadeiro, né? Não tem limite. E tudo isso para mim ficou muito fácil, volto sempre a repetir isso, ficou muito fácil, porque hoje não é até a gente olhar para a pessoa e falar que ela não tem vontade, talvez ela não tenha visão. Porque a vontade aparece, cara, que nem você comida boa, né? Você olha assim, mano, isso tem esquisito, porque você come, você fala, eu quero. Que delícia. Você se lambuza. Cara, incrível, né? E você fala essa questão do deixar a lado artístico, é porque a gente sempre começa como artista. Acho que é isso que leva a gente a crescer na profissão. Porque o seu talento vai se destacando e você vai aparecendo, as pessoas vão querendo você, né, para fazer os trabalhos delas, enfim. Esse lance de romper o lado artístico para realmente ganhar dinheiro foi difícil para você? Ter que deixar a câmera, ter que deixar ali o set que você colocava a mão na luz para realmente virar empresário, na realidade, porque você pegava o trabalho, executava e entregava, como você disse. Você teve um momento ali, falou, puta, vou ter que deixar a câmera? Fabinho, eu vejo que a câmera sai da gente, a gente não sai da câmera, né? É verdade. E eu tenho certeza que não foi nem o fluxo de trabalho que gera resultado que transforma em moeda, né? Mas foi olhar do lado. Tinha um cara melhor do que eu do meu lado. Tinha um cara que não tinha passado por tudo que eu passei, então ele tinha menos... ele tinha mais vontade, mais sonho, sem realização, e eu tinha uma coisa tipo, eu já saciei, né? Então, quando você identifica isso, tá na hora de você brincar de uma situação que se você é o melhor da mesa, você tá na mesa errada. Sim. E aí eu vi que eu estava na mesa errada. Eu falei, poxa, o que eu aprendi que eu não compartilhei, o que eu aprendi que eu não pratiquei? Eu aprendi muito, né, ouvindo as pessoas, né? Quando você vê uma estratégia de uma campanha política, você está conversando com pessoas muito, mas muito capazes de realização. Muitas delas, né, são realizadores, né? Sim. E um grupo gigante de pessoas determinada a uma vitória. E aí você tem o privilégio de olhar, escutar e ver. Aí eu falei, cara, isso é incrível, né? Você aprende muito. E aí eu peguei essa pessoa e falei, cara, vai nisso. A um ponto que se você pegar desde uma Alexia, que é uma senhora câmera, né, do último Homem-Aranha, Sim. e a gente pegar essa câmera que está rodando aqui, eu não sei mexer. Ninguém contrata mais eu. Olha, isso aqui é uma revelação bombástica aqui no Matraca Podcast. Adriano Nunes não opera a câmera. E aí, porque eu vi que ótimos e fantásticos caras apaixonados por isso vivia esse mundo, levava a câmera para casa, né? E aí você vê assim, né, eu vejo o Rogério, né, que é um parceiro de 3 décadas já, né? Rogério Parra. Que está com você hoje, Rogerinho, tá. Você vê o Rogerinho, você vê o Paulo, né? 20 e poucos anos, mais de décadas aí junto. Eles têm um prazer, eles têm brilho no olho, eles têm ousadia de chegar e falar, cara, isso serve para isso, com isso. Aí eu falo assim, nossa, show! Isso é fantástico, hein? E aí você vê que eles vão atrás e eles trazem para você a segurança. É a mesma coisa de você de verdade falar que você entende de culinária e dentro de um restaurante italiano e para frente. Você não entende, você está vivendo aquilo que você sabe fazer só. Sim. O cara ali entende muito mais.
Então vai lá e curte, né? Vai lá e sente a experiência do bom. Porque juntando aquilo que você tem mais aquilo, se vira parceria, vira ótimo. Sim. Então, eu falo assim, poxa, você trabalhar com pessoas talentosas, cada um tem seu tempo, cada um tem o seu dom e é verdadeiro. Eu digo assim, né, o prefeito da nossa cidade, tudo que se fala é um ser humano fantástico. Tudo que se erra é um profissional como a gente. Mas que você colocar na balança é igualzinho, nossa profissão é igualzinho a outra profissão pequena ou qualquer outra. Então, precisa de pessoas em volta para ficar ótimo, para ficar melhor. Sim. E aí, na hora que eu vi que isso corria risco, eu falo, poxa, você é muito bom no que você faz. Aí você fala, não elogia porque é problema. Não, cara, é normal. A vida foi feita para criar voos, né? Para ousadia. E aí, de repente, se a pessoa está melhor e ela voa, é assim que funciona. Então, eu não deixei a câmera. Eu tenho uma paixão gigante, que eu até brinco. Com o celular, a gente faz coisas fantásticas, a câmera não faz. Exatamente. Aí você fala, não é a câmera, não é o celular, é o teu olho apaixonado. Pode ter 30 pessoas aqui dentro. As 30 estão enxergando diferente. Incrível. Os mesmos objetos, as mesmas situações. E aí você fala, como é que está que ela está enxergando diferente? Ela está no mundo dela. Como é que ela foi capacitada? Dentro do mundo dela. Exato. Então não há uma diferença entre um profissional e o outro. Existe o que é muito, muito, muito divino. Cada um tem a sua paixão e tem que ter seu respeito. Exatamente. E como empresário, você que transita há muitos anos no mercado audiovisual, como empresário, tá difícil formar novos profissionais para o mercado? Fabinho, tá muito prático, fácil, rápido e com uma velocidade, eu falo para você, não tem controle. É muito rápido. O que você demorava um tempo atrás, vou dar um exemplo. Eu pedi para um editor montar um material e eu tinha montado no celular um material e mandei para ele e falou, olha, Ctrl+C, Ctrl+V. Se eu te der todas essas fotos, você demora quanto tempo para editar para mim? Ele falou, Adriano, na pegada que tá aí, dizer que sim, Ctrl+C, Ctrl+Faço, 1 hora. Aí eu falei, com essas pegadas, com esses insights aí, com esses efeitos, sim. Ele como um bom parceiro, um cara que eu tô olhando lá na frente e vendo a família dele, né? E que ele protege a minha também. E aí eu falei, irmão, eu fiz isso em 8 minutos no celular. É um robô. E ele me oferece mais 4, 5 opções de frente à minha alegria. E aí eu falo, você não é culpa tua. O tempo ditou regra, o tempo mudou e a mudança não manda recado, ela simplesmente muda. Né? O tiozinho que dava aquele ticketzinho para o estacionamento do shopping, ele desapareceu. Sim. Mas não foi assim, amanhã desaparece. Não, devagarzinho foi acontecendo as coisas e aí de repente uma cancela no lugar dele, né? E aí ele olhou e falou, nossa, sério? Eu vi o olho de pânico. Mas eu falei para ele, sabe que a máquina, sabe que essa agilidade ela não consegue fazer? É gerar encanto, paixão. Então você sai desse patamar que você tá e sobe. Sobe, não tem como descer. Descer é suicídio. Subir, cara, é uma necessidade. Então tá prático, né, Fabinho? Sim. Aprender tá prático. Agora o que tá complexo, na minha opinião, e vejo muito empresários, independente do seu tamanho, ter a mesma dor. E eu brinco lá na Comunique que existe um projeto nosso que chama Dor de Dono. Ela só não passa. Dor de dono é foda. A dor de dono não passa, não tem jeito. Ela é única e vai pro travesseiro e acorda de novo. Um dia passa, outro dia volta. Né? Não adianta vir a esposa do lado e falar assim, mas vai passar. Não passa. Quando passa, ele volta. Então chama dor de dono. Dor de dono é aquele compromisso até o fim. Hoje vai ser difícil a história de grandes empresas ter um profissional por 20 anos. Tem história de pessoas que se aposentam dentro de uma empresa, né? Sim. E agora é muito difícil isso. Né? Que nem eu vejo, nós temos pessoas que trabalham com a gente há 20 anos. Só tem uma coisa que une a gente: respeito, carinho, a mesma paixão, e eu cuido da família deles, eles cuidam da minha. Diferença de classe social, aí eu falo, cara, dá tempo ao tempo. Do jeito que eu tentei e algumas coisas bateram na trave, a trilha está aberta, só preciso fazer a mesma coisa. Aí foi meio difícil julgar
se ele não tem vontade, se ele não quer, mas a gente passou agora, e é verdadeiro, uma mudança de comportamento. Mudança de comportamento é o cara que ele vai até a metade, vai um pouquinho mais, vai, e se ele falar que não, é não e pronto. Não é o dinheiro que vai fazer ele ficar, não é a proposta, é a conexão mesmo de dois seres humanos. É coisa que tinha muito no passado, o cara ficava pelo histórico, né? Pela narrativa do negócio. Agora não, agora é tipo, puta, eu vou empreender. Não, você não vai empreender, você vai fazer aquilo que você sabe fazer bem feito e vai seguir em frente, né? Na hora que ele começa a entender que a dificuldade ela é real, porque ele vai virar empresário, ele vai virar empreendedor, ele vai precisar das pessoas, e aí de repente essa mão de obra ela vai ficando mais rala, mas não da qualidade, não da perfeição, não da técnica, é do espírito mesmo. É a vontade de você ver a pessoa e falar, eu gosto dela. Sim. Cara, esse cara pra mim, como eu falo do Tadei, como eu falo do Claudemir, como eu falo do Carlinhos, enfim, o nome do Felipe da IG, é diferente o que esses caras entregam pra você, não materializa. O que materializa é a tua vontade, o teu trabalho e o que você tem chamado medo. É isso que vai materializar. O que é medo? Medo de não pagar aluguel. Medo de não pagar meu carro. Medo disso, medo daquilo. E de repente esse medo ele vai se confrontando, você vai vencendo. Mas está muito mais fácil de aprender. Está muito mais rápido. As técnicas agora elas são em curta dose. Né? Então você dose miopática aprende mais rápido. Sim. Mas o comprometimento, a lealdade e um negócio que está em extinção, que é a excelência, isso é mudança de comportamento. Não tem nada a ver com tecnologia, nem que facilitou nada. É comportamento. A pandemia colocou a gente trancado no universo 1 ano e meio, 1 ano. Né? Bater até agora, estamos trancados ainda dentro do negócio, que trouxe para nós alguma coisa que nunca teve, um sentimento. Sim. E esse sentimento é aquela coisa... Poxa, peraí, o cara ia lá para trabalhar, vamos na matemática, ele perdia 2 horas. Dentro do ônibus, no seu carro, no que for. 2 horas na casa dele é fantástico, é mágico. E aí você fala, cara, isso não é justo? Sim, é justo. Não, só que não é aceitável no tempo passado. Porque, sim, o compromisso às vezes passa a ser menor. Porque o ser humano escolheu isso. Se você falar para ele, não, se não for assim vai ser assado, ele vai dizer para você, então vai ser assado. E a gente escuta essa história de zilhões, de nego muito, muito, muito bom, sabe? De nego muito grande, sofre por perder pessoas. E aí você construir um profissional da noite pro dia, já fala, da noite pro dia não vai. Não tem jeito. E aí todo mundo que vai embora de um projeto, você pode acreditar, ele leva um percentual com ele. É o percentual intelectual. E junto com o intelectual, ele tira um pedacinho da paixão. Então, essa mudança de comportamento começa a falar assim, o que a gente tem que fazer de melhor agora, a não ser contar a história? O que a gente tem que fazer de melhor agora, a não ser ficar olhando excesso, né? Um bombardeio de informação numa internet da vida e acreditar que a vida é feita de frase feita. Né? A diferença é que o que deu certo para você, com certeza não vai dar certo para mim. Por que com certeza? Porque eu não sei metade do que você sabe. E eu não fiz em 1 ano, em 2 anos. Né? Você não fez em 1 ano, 2 anos. Como é que eu vou aprender em um curso de um mês? Como é que a tua mentoria ela vai conseguir? Ela pode me inspirar, ela pode me orientar, mas não pode fazer por mim. Sim. É a mesma coisa o mundo da franquia. Eu tenho uma ideia, estou bem sucedido. Eu falei, puta, tá bacana. Só que agora você vai fazer. Aí você não acende toda a luz, você não cuida, você não limpa, você não lidera pessoas, você não consegue. De repente a tua franquia vai mal. Por que a tua franquia vai mal? Porque você, não é a franquia. Aqui tem um cara que faz mais barato, aqui eu vou fazer por aqui mesmo. Tá rompendo regras. E aí você percebeu que esse comportamento, ele vai virando aceitação, começo, meio e fim. A história sempre vai ser igual. Pessoas não é igual a outra pessoa. Oportunidade não é igual a outra oportunidade. A única coisa que pode ser semelhante, que pode equilibrar a falta de explicação, é que o teu amor é semelhante ao meu. Respeito, carinho. Humildade não tem como mensurar. O que é ser humilde, né? Não tem jeito de você falar, o cara é humilde. Não. Talvez o cara ele passou muita dor, talvez ele teve uma situação. Esse é o ele. É o ele ser chamado de humilde? Não.
Ele fala assim, poxa, não posso ficar assim? Você falou, Adriano, tira o boné. Eu falei, poxa, de verdade, mas eu sou assim. E aí você fala, mas muda. Né? Por exemplo, uma vez eu fui na prefeitura de chinelo e as pessoas ficaram pro meu pé. Eu falei, tá, não, mas eu vou falar com meu pé. Eu falei, mas incomoda o chinelo? Sim, incomoda. Por quê? Porque não está nesse comportamento agora. Né? A pessoa não está pensando aqui, está no comportamento antigo. Sim. E aí eu falo, se você chegar num bar agora, estacionar um carro bom pra caramba, ou um carro normal, popular, que deu conta de pagar, tá feliz, tá tranquilo, você muda quando você desce dele, você é outro cara quando entra. Não, mas o comportamento, a energia das pessoas, meio que o olhar te traz esse senso de energia. Né? E aí você entra diferente, é julgar diferente. Transfere isso para todo momento, todo santo dia. E aí a gente vai falando, como é que vai ser daqui para frente? Tem que voltar um pouquinho para trás, tem que olhar e falar assim, daqui para frente as coisas são extremamente novas, mas não volta a apelar para a tecnologia, não volta a apelar porque tudo, só volta a apelar porque o ser humano está em fase de transformação, como nossos avós foram transformados, como nossos pais já eram super modernos, super avançado para eles, né? Então, Fabi, eu acredito muito nisso. Tá ótimo, tá fantástico, mas os detalhes que tá complicando. Entendi. E a magia, né, esse lado mágico da coisa são os detalhes. É isso que a gente tem que prestar atenção, na minha opinião. Poxa, fantástico, velho. Sensacional. Mas você é um cara também, Adriano, que transitou aí pela política há muito tempo. Arte de Lésio Júnior, amigo. Olha que privilégio. Muito talento, né? O cara é sensacional. Eu falei pra ele, olha, Lésio, eu tenho um tupete que é a minha... Né, meu carro-chefe. Ele falou, não, deixa comigo. Fez outro tupete. Dá uma olhadinha no tupete da criança. Muito talento. O cara não é fraco, não. Adriano, fala pra galera aí como que é transitar, como que é fazer uma campanha política no audiovisual. Como foi? Foi um grande desafio pra você? Sim, Fabinho. Tem um misticismo na comunicação, né? Que a gente acha que o que a gente fala que os outros entendem, não é. Né? E o que a gente quer falar, a gente materializa com imagem, né? No audiovisual. E aí você mexe com um processo criativo, você mexe com criar algo que vai aceitar, que as pessoas vão aceitar, mas você não sabe se ela gosta de azul, vermelho, né? Qual que é a base dela. Você tem que fazer um equilíbrio para chegar até ela. E aí quando você vê uma campanha, ela lá atrás, né, ela era muito visual, né, muito televisão, né? Agora ela é muito internet, mas de verdade o que ela tem como uma essência transformadora e vencedora? Pessoas. Verdade que é candidato ruim, não adianta que tem voto ruim. Candidato bom costuma vencer. E aí com ele você tem que ter uma base alinhada com ele de pessoas que têm a mesma vontade, o mesmo respeito, e aí consegue fazer uma maestria chamado colaboração. Qual que é o problema de campanha? Qual que é o problema de campanha publicitária? Qual que é o problema de você estar na sua casa com qualquer problema pessoal, né, com a sua família? O entendimento. É saber que, olha, se você contratou um técnico, você tem que acreditar nele. O teu achismo, a tua vontade, a tua ansiedade tem que ser controlada. E uma campanha é muita gente, é muito talento, num jogo muito curto. Eu costumo falar que a pior campanha é a campanha publicitária, que demora 12 meses, depois ela vira com tudo e começa de novo. A campanha não, a campanha ela tem curto prazo de tempo. Só que a campanha publicitária, o empresário tem que fazer campanhas 12, né? Carnaval, Natal, Páscoa, não é? Todo mês é uma campanha. A campanha política não. Só que se o empresário errar, ele quebra. E se o político errar, ele perde. Mas por que perde de verdade, né? E aí você olha assim, como é que faz uma campanha diferente? Tendo pessoas diferentes. Né? Tendo alguém que consiga fazer um filtro que você não consegue fazer com outra pessoa. Eu não consigo falar isso pra ele, porque talvez ele não me respeite, talvez ele ache que não tem experiência. Eu fiz campanha que a pessoa falou, mas o que esse moleque tá falando? Talvez esse moleque tá ouvindo pessoas que você não ouviu, né? Eu fui pra lá, eu ouvi, eu conversei com a senhora, eu conversei com a pessoa, e aí eu trago só um recado. E se a gente fizesse assim? E aí, Fabi, uma coisa que eu acredito demais.
Se todo mundo pudesse falar assim e ser aceito. E se fosse assim? E se fizesse assim? Você abre um espaço tipo assim, cara, vamos tentar. É jogo de risco quando é um negócio cirúrgico. Você não faz isso com o médico, né? Você não faz isso na minha cirurgia, né? Vamos tentar cortar assim, né? Mas a campanha ela já é planejada, né? A campanha política é planejada. Você começa pensando muito antes, fala com muita gente antes, você é guiado por pesquisa, você não teima com o número. A pior coisa do mundo é você se iludir com o número. O número não tem criatividade e muito menos humor. E aí você cria um norte e aí você vai colocando pessoas. Um cara que domina a arte do texto, outro que domina a arte da imagem, outro que domina a arte da persuasão, outro que domina a arte do quê. E você tem, de repente, uma pessoa extremamente fantástica na linha de frente. E o maior marqueteiro, para mim, que eu aprendi a respeitar é o candidato. Ele tem um insight, ele tem um termômetro na mão, ele tem a dor de dono. Sim. Ele sabe que o único cara que perde em campanha de verdade é candidato. É ele. O partido ganha, os funcionários ganham, todo mundo tem um ganho. Ele não, ele perdeu. Ele deixou de ser o ex-médico bom pra caramba, não sei de onde. Ele deixou de ser empresário, gastou, talvez, muitas vezes, impõe um pouco de dinheiro. E aí fica com ele. Então eu falo, cara, por que não tratar bem o candidato? E deixar claro, trata a gente bem. Sim. Né? Eu só vou propagar você se você me contagiar. Se você chegar já enganando logo no começo, a gente pode, né, tá aqui desapercebido, mas tem um cara lá em cima que não dorme, né? Sim. Tem um comandante lá em cima que ele tá atento a todo momento. Nada é por acaso. Muitas vezes você vê uma campanha indo bem, de repente ela cai. Sim. Alguma coisa, Fabinho, aconteceu na Humanas. Um fato aconteceu ali. Foi na Humanas. Alguém achou alguma coisa e não compartilhou. É diferente de você mirar o negócio e atirar. É bem diferente, né? Você não pode mirar e não atirar sozinho. Então, já perdemos campanha por uma fala, uma única fala. 38% contra 18% do candidato mais próximo, numa capital do Brasil, e aí a campanha ela declina por uma frase mal colocada. Uma frase que não fez entender. Aí você fala, existe isso, sim, no mundo da comunicação, sim. Eu passei por uma situação dessa, eu estava com você, eu estava fazendo parte da sua equipe. E aí, esperando o candidato chegar no estúdio, não vou citar candidato pra gente não criar nenhum problema, mas esperando o candidato chegar no estúdio para gravar a parte dele ali e tal, e ele chegou, leu o TP. Nesse dia, ele não quis gravar aquele texto que estava lá feito por uma equipe inteira, muita pesquisa, muita coisa, e ele não quis gravar. Foi lá, mudou todo o texto, fez o que ele achou que era certo. E a partir daquele programa, daquele episódio, ele foi a ruína. Não foi nem para segundo turno. Então eu presenciei no estúdio a prepotência ou alguma coisa nesse sentido de uma pessoa que se achava acima da informação que uma equipe inteira tinha feito para ele, e foi naquele dia que eu acredito que ele perdeu a campanha. Se for o mesmo candidato que a gente está falando, eu estava no estúdio quando isso aconteceu. O negócio que é o mal, né, de todo milênio, né, de toda época, enquanto vida do ser humano, é a vaidade, né? A vaidade, ela é um pecado muito pesado. E aí você vai discutir todo mundo, de repente a guerra da Rússia, a gente vai falar que existe uma vaidade. Exato. Então, Fabinho, chega uma hora que você fala assim, se tudo acabar amanhã, o que a gente, de verdade, a gente vai poder levar? A gente vai levar essa história toda. A gente vai levar, se alguém lembrar da gente, né? Então eu fiz uma campanha de senador e do outro lado do mapa, em Roraima, a gente elegeu contra um candidato muito forte, né? 30 anos de poder. E aí na escola da minha filha, em Rio Preto, o professor comenta isso. Cara, é de se emocionar. Como é que chegou isso do outro lado do mapa? Sim. E minha filha escutar e falar, eita, conheço um cara que estava nesse jogo aí. Então isso é uma história, aí você fala, dá para o mundo de hoje, praticamente pós-pandemia, né, a gente continuar
fazendo as mesmas coisas de forma igual, né? E aí eu falo, desculpa o crachá do cara, mas não. Às vezes você não pode falar para ele, né? Mas você só recua um pouco. Porque falar não adianta. É a mesma coisa que se você volta para a vida pessoal, né? Não tem jeito. Quando duas pessoas estão discutindo, precisa que uma fique em silêncio. A lei do silêncio é ainda um grande remédio. Né? Você não briga com o espelho, você não dá conta. Porque ele não te emite som. Né? Então você é dois carros e pista simples jogando luz alta. Quem que é inteligente de ceder? Quem que desvia? E aí você escuta o cara passando, blá, pega o que vem atrás. O cara vai pegar você. Então, de repente, esse preparo, né, pode ser de todo tipo de religião, de candomblé, budista. Qualquer coisa que existe paz tem que ser praticado hoje. Sabe, não dá para falar da religião dos outros, não dá para falar do profissionalismo do outro, não dá para falar do que eu tenho, do que você tem. Tem que falar qual paz que faz bem para mim. E que eu posso compartilhar pelo menos 10%. Né, com meu filho, com a minha filha e com a minha esposa. E aí você fala, muito filosofia. Cara, o mundo é filósofo desde quando o mundo, né? Só que agora tá vendendo a filosofia, né? Sim. As frases feitas, que eu falto falar frase feita, mas por que não fala a frase feita do Fabinho, né? De quem tá próximo? Porque é bacana. Sabe, uma coisa que eu ouvi de uma empresária fantástica, a Sarita, né? A Sarita é uma empresária do agro, né? Que treinou a gente de uma forma muito grande. Ela falou, Adriana, eu não tenho certeza de nada. Eu planto 18 meses, eu cuido 18 meses, eu acredito 18 meses, eu faço todo o processo que tem que fazer dentro do agro e aí eu colho depois de 18 meses. Mas sabe quem ganha? Você ganha, Comunique ganha, o agrônomo ganha, todo mundo ganha. Eu tenho que esperar. E aí se vier um tal de uma geada, se vier uma estiada, se vier qualquer coisa, não está nos planos. Então eu não tenho aquilo que eu pensei. Então é a lei do agricultor. Se você planta, você tem que ter fé para colher. Se por acaso não colheu, a fé não acabou. Sim. Volta o ciclo. Né? Então, dentro dessa lógica, não dá pra gente pensar na qualquer coisa que a gente for fazer. Chegar em casa hoje, né, e de repente, se tiver um clima qualquer que questione você entrar na lei do silêncio e saber, o meu dever é acreditar que tudo vai dar certo. Então, eu plantei, eu vou colher. Exato. E aí eu vejo isso. Então, às vezes o empresário, eu estou aprendendo muito, né, com os empresários e é uma coisa incrível, né? Nossa, eu fico até emocionado porque meus pais nunca tiveram essa oportunidade. Uma coisa é você trabalhar pro empresário, uma coisa é você trabalhar com o empresário. E aí eu falo, cara, quanto mais eles têm desafio, mais eles ensinam. Quanto mais eles crescem, mais eles compartilham. Sabe, você vê que nem, pega aqui em Rio Preto, um grande nome, né, da construção, Olavo Tarraf. Cara, olha só o Olavinho, né? Cara, o que esses caras estão ensinando o mercado, o que esses caras estão modificando uma era. E aí você fala, cara, quem é que não está aprendendo? Todo mundo na cadeia. Exato. Até a gente que fornece só comunicação aprende. Agora imagina quem está na base ali, né? De repente volta para casa e fala, uau! E aí você fala, tá tudo mudando. Tá tudo mudando. E é certeza, é para melhor. Aí se a gente for julgar, né, que o ser humano tá isso, tá isso aqui, agora tá aquela dancinha pra cima, que levantando o bumbum, não dá pra julgar. Cara. Eu só peço pra minha esposa não fazer aquela dança. TikTok never. Irmão, muito bom esse papo contigo, mas eu quero saber da tua experiência no Vale do Silício. Porque, cara, é demais, né? Deus, pai. De novo, eu vendo você, o menino... Começou lá atrás, começamos praticamente na mesma época. Um pouco de delay, porque eu sou um pouco mais novo, graças a Deus. Mas, cara, você teve a experiência de viajar para outros países, mas essa experiência, quando você foi para o Vale do Silício, era algo assim que estava no hype, né? Como a molecada fala hoje. Estava no auge, só se falava nisso. Sim. Facebook, YouTube, Google, aquela coisa toda. E aí você foi para lá justamente nessa época que as startups estavam estralando, aquela coisa. Conta essa experiência para mim, irmão. Para mim não, para nossa audiência. Sim, aqui, né? É uma grande oportunidade quando você ganha, né, esse de presente. O que é grande presente, né? Você não está esperando isso. Né? Você não está esperando. Aí eu estava estudando, estava pesquisando, caí numa rede. Por isso que eu falo que o mundo hoje está muito, muito, muito ágil, muito fácil.
fácil no sentido de você conseguir, né, fazer aquilo que você quer, porque você tem muita ajuda, né? E aí eu conversando com o cara pegou e falou, puta, o que você faz? Eu falei que eu fazia. Ele falou, cara, mas e você tem material? Aí me mandei. Ele falou, puta, muito show, tô precisando disso. Eu falei, tá, a gente faz. Só que eu achei, né, que ele falou, em São Paulo ali e tal. E aí ele falou, cara, tem um projeto em São Francisco, assim, e a gente vai para o Vale do Silício fazer um estudo com empresários, vamos fazer uma imersão com empresários, e aí a gente quer esse tipo de trabalho seu. Eu falei, uou, são horas de pensamento, que você não cai a ficha, e aí de repente eu só fui. E aí o que eu vou? Eu vou lá acolhido, né? Sem medo, porque você está acompanhado de pessoas que são muito mais capazes em forma operacional que você. E aí você faz um trabalho fantástico. Aí que eu falo onde existe a mágica. A mágica é a transformação, é quando aquela ilusão encanta as pessoas. Porque pode ser uma ilusão. O Vale do Silício, de repente, para quem chega lá míope, né, pode ser uma ilusão. Sim. Mas o que não é ilusão? É que a transformação lá foi datada como regra. A transformação não avisou, ela simplesmente startou dali para o mundo, né? Então, não são o nome das empresas, né? Facebook, Google, Pinterest, é pessoas acreditando no que é necessário. É bonito falar de Steve Jobs, é fantástico, mas vamos falar um pouco da dor dele? Vamos falar um pouco da agressividade do cara? Né? Você vai falar do Uber, vamos falar da origem do Uber, que o cara quase se suicidou, o cara que criou de verdade o sistema. E aí você vai ver que aquele mundo não é diferente do outro mundo, da China, do Brasil. É um núcleo de pessoas pensando num único caminho. Vamos se juntar, vamos melhorar e vamos fazer. E aí, de repente, eu estava fazendo um documentário, até para compartilhar, né? E uma hora que a gente puder ver junto, olhar que por trás de todo aquele marketing, né? de alto poder, existe um Fabinho lá trabalhando. Ah, mas é legal, o cara vai pra piscina, o cara come e bebe e não tem hora para trabalhar. Sim, fantástico, mas ele entrega. Sim. O papo reto é a entrega. E aí você fala, é só ali? Não, é em tudo. Uma cafeteria tem isso. E aí de repente eu olhei e falei, é muito mais que tecnologia. É muito mais que o Vale do Silício, né? É o Vale do Sinistro. Porque é muita gente sofrendo no mesmo lugar. Mas sofrendo no bom sentido, né? Sofrendo de fazer pra caramba. E aí você fala assim, estou exaltado, o cara tá cansado. Mas você pode acreditar que o tesão dele tá maior. E aquele tesão dele move esse cara só dá um cochilo e pau na máquina. Você já fez isso muitas vezes. Sim. Você parou para cochilar um pouco e pau na máquina. E aí eu vi uma coisa que era historinha. Ah, isso serve para isso, serve para isso. Olha o carro andando sozinho. Aí você fala, o carro andando sozinho. Né? Aí você fala, cara, que louco, isso é de verdade. Aí você fala, não, vai chegar lá na minha terra esse negócio aí. E aí você cria, de vezes criar uma ansiedade, você cria uma esperança, né? Sim. E aí, Fabinho, eu vi que todo mundo que tem uma vontade de melhorar algo tinha que acreditar em algo melhor, né? E não desdenhar. Não querer falar que é caro, que é impossível, que é não sei o quê. É muita desculpa, né? É só ver assim, quem é que já foi, quem é que já tentou, quem é que consegue me explicar. Porque, volto a repetir, há 10, 15 anos, né? Isso não era real. Então, você perguntar para mim, Adriano, muitos empresários perguntam, né? Adriano, eu quero ir para o Vale do Silício, né? Eu preciso ir para o Vale do Silício. A gente já indicou alguns empresários para ir para o Vale do Silício. Já levamos, né, empresário para o Vale do Silício. Eu falo, não tem nada a ver com o Vale do Silício, tem a ver com o que você quer fazer. Eu fui atrás de comunicação, fui atrás de pessoas. Se o teu negócio é construção, se o teu negócio qual é a sua praia, você vai ter que entrar nessa tribo lá. Porque lá, de verdade, as tribos são unidas, né? Sim. E se ele não souber, Fabinho, ele coloca 15 minutos para arrumar quem saiba. Isso é fantástico. Lá a coisa gira, né? A coisa funciona. E aí alimenta o mundo. Né? E você fala, cara, é fantástico, né? Você fala, não, é mágico, porque o negócio ele é encantador. E aí você fala... Eu fiquei um ano sem propagar isso, um ano trabalhando isso comigo, né? Enclausurado, né? Fechado. Até levei uma chamada da sócia esposa, né? Falei, você foi lá passear, não vai comentar, não vai compartilhar. Eu falei, ainda não tenho pertencimento para fazer isso, porque eu tô com a cabeça cheia de informação, com tanta coisa que eu vi, que é perigoso eu falar. É mais ou menos quando você acredita em Deus.
O cara tá bebendo, o cara tá ruim, o cara tá desempregado, perdeu a mulher, tá perdendo a família, ele tá naquele mundo. De repente o cara vai pra igreja, ele consegue uma boa palavra, ele consegue uma ajuda, tem 2 caras cuidando dele, apresenta para um outro, ele cria conhece uma pessoa que foi melhor para ele. Ele volta e fala, nossa, me senti bem. Outro dia ele volta para a igreja, ele faz a mesma coisa, ele começa a ler, começa a absorver coisas que no mundo dele não tinha. É claro que ele vai falar da Bíblia, é claro que ele vai falar da igreja, e também vai falar do pastor, ou do padre, né, ou do batuqueiro, de qualquer coisa, porque fez bem para ele. Mas repara, ele vai falar isso com tanta paixão, com tanto brilho no olho, com tanta insistência, que você vai falar, pita, virou beato. Nossa, o cara virou beato, o cara só fala em Deus. É a mesma coisa. Então, você falar de tecnologia, você falar de inspiração, falar de inovação, o cara fala, o cara foi quase Silício, está se achando. Ou melhor, é o sobrinho do Steve Jobs. Então, esse equilíbrio, né? essa linha muito fininha, a gente tem que ter de volta ao princípio. Respeita. Sim. Eu não vou dizer para você, vá para lá. Eu vou falar para você, olha, cara, é fantástico nisso. Para mim fez bem na minha vida. Melhorou meu relacionamento, melhorou o jeito que eu olho para o cliente, como eu olho para o fornecedor, como eu olho para o funcionário, e principalmente quando eu olho para o futuro. E você olha o que as pessoas podem receber. Então não é videozinho, não é textozinho, não é inho, tudo é ão. Porque quando o cara te pede um videozinho, é para ajudar a empresona dele. Sim. E aí você começa a falar, cara, de onde vem essas loucuras? Eu fui para um lugar para acreditar. Porque quando eu terminei um trabalho aqui, Fabinho, eu tive crise de ansiedade, né? Fiz um trabalho que foi campanha política. E aí eu falei, ainda bem que ganhou. E se perdesse? A gente perderia tudo junto. Principalmente a credibilidade. Até se explicar para as pessoas de onde vem isso daí, já foi feito. Aconteceu em catástrofe. Sim. Todo mundo, sabe? É um vagão que bate. Todo mundo vai parar. E aí eu fui lá para respirar e falar, cara, eu entendo tanto de tecnologia quanto eu entendo de medicina. Nada. Mas eu acredito que com um bom cara de tecnologia, e eu respeitando a tecnologia, sabendo o valor dela e sabendo o porquê dela, fica mais fácil. Sim. Não dá tempo agora de eu parar minha profissão, atrapalhar minha vida e talvez até os meus sonhos para aprender a programar. Não é melhor conhecer um bom programador? Porque ele não sabe fazer o que eu faço. E eu não sei fazer o que ele faz. 50-50, né? Essa junção... Para mim, 50% de algo vai ser sempre melhor que 100% de nada. Eu tenho um belo sonho, uma bela vontade, e não deu certo. Então você vê que tudo, principalmente no mundo, né, de rede social, no mundo da internet, todo mundo necessariamente é obrigado a começar pequeno. Né? Você vê a história do Érico Rocha, né, que tem todo esse formato impactante no Brasil. Olha os primeiros vídeos do cara, como é que foi feito. Sim. Todo mundo tem um começo, né, bicho? E começar grande é muito difícil. Deus me livre. E eu não conheço também. Acho que todo mundo tem uma trajetória. Porque quando você começa pequeno e você alcança seu objetivo, existe um caminho que se chama mérito. E isso ninguém tira de você. Quando alguma coisa vem grande no teu colo, às vezes você não está preparado para aquilo e aquilo vai se perder. Porque não tem mérito. Não tem conquista. Foi um presente que você ganhou. E muitas vezes você não consegue administrar aquilo porque você não teve a vivência para chegar naquela situação e falar, estou preparado para isso. Ir para o Vale do Silício na época que você foi, por exemplo, na época do hype, de empresas que começaram na nossa geração praticamente, e que estão fazendo a diferença no mundo, e que estão trazendo a tecnologia para o mundo, e que estão inovando e fazendo a diferença. Cara, estar lá, só o fato de estar lá, mesmo que você não tenha feito negócios, mas o fato de estar lá e ter respirado aquilo, deve ter sido uma coisa incrível. Sim. Incrível. Então, para mim é mágica e transformadora de forma de pensamento, porque você não precisa provar, né? Sim. Para quem acredita e tem fé, o que te faz bem, faz bem. Aí você põe o nome que você quer, né? Sim. Então, de verdade, foi uma experiência que de lá abriu outras portas, porque talvez eu aprendi a pensar melhor, talvez, né? E eu falo assim, cara, se eu tenho que te provar alguma coisa sobre o Vale do Silício, eu só vou te mostrar a foto em frente à placa do Facebook, que é turismo. É turismo. Tem nada a ver. Turismo, você não entra no Facebook, você não tem acesso ao Facebook, você não entra na porta para dentro. Então, quando você vê uma fotinha do cara em frente à placa do Facebook, é só uma foto. Então, agora, e o que tem antes da foto? Um monte de gente.
E aí eu fui atrás de um monte de gente. E aí, quando você fala de rede social, tudo, você pergunta para quem trabalha com rede social. Você não fica inventando. Sim. Não, vou te fazer engajamento, funil de venda, é tanta coisa que eu falo, mas e para valer como é que funciona? Então, veja bem. Esse veja bem costuma demorar 3 meses. Você fala, vamos ser prático, é como se fosse um cirurgião. Ou você salva a vida ou você mata. E aí, na tecnologia, isso faz um nevoeiro, né? E aí eu falo, o mesmo impacto que foi conhecer o Vale do Silício foi em Cedral conhecer a IG. São projetos fantásticos, são projetos que mudam de centenas de milhares de vidas de pessoas. Como é que está em tantos países, em tantas cidades, e um cara fantástico como ser humano, né? É o Steve Jobs da piscina. Sim. E aí você fala, tem quantos dele no Brasil? Você fala, deixa eu contar aqui. Aí volta nele. Então, não é nenhum lugar, né? Mas é como você está chegando até lá. E aí que eu acredito. Como escolher voltar. E voltar de braços abertos e falar para minha esposa, a gente tem que aprender muito. E talvez não dê tempo. A gente tem que conhecer muita gente. A gente tem que cuidar de muita gente. A gente tem que encantar muita gente. Sim. Aí elas vão te dar um negócio chamado 10% de algo, né? Como se fosse um dízimo, como se fosse uma coisa da religião. Vai te dar algo, vai te devolver algo que está em transbordo, né? Vai estar demais. E aí talvez uma atenção, um papo mais leve, deixar de chamar de senhor, de chamar de, né, o senhor tá nervoso, não posso falar com o senhor hoje. Né? Esses pesos pesados, né, do passado. E aí eu falo que tem muito de Vale do Silício em Rio Preto. Você aqui, né, vocês com tudo isso aqui, cara, um cara lá no Acre, isso aqui é o Vale do Silício. Exatamente. Porque vocês têm técnica, vocês têm sabedoria, vocês têm equipamento, vocês têm oportunidade e sabem fazer. De repente lá ele não tem, velho. Eu falo Acre porque eu tô indo pro Acre fazer um trabalho lá e eu falo o seguinte, ser humano são todos iguais, mas não tem a mesma oportunidade. Então, eu vejo assim, antes de sonhar, tem que viver. E depois que viveu e tá gostoso, você chama de sonho. Sim. Incrível, velho. Top demais. Mas antes da gente encerrar o nosso papo, eu queria que você falasse do Leonardo, teu filho. Porque, cara, Ana Laura tá na USP, fazendo engenharia ambiental, né? Engenharia ambiental, tá seguindo a vida princesa dela. E o Leozinho, de repente, virou cavaleiro. Sim. Como que é isso pra você, cara? Ver teu filho competindo, totalmente diferente do que a gente faz, né? E a gente vive num país do futebol. De repente o menino tá num esporte, chama de esporte? Sim, um esporte, um cavalo, coisa mais linda de ver. Nossa, aquilo. Encantador. É maravilhoso. E como que é isso pra você, cara? Fabi, metade é choro, metade é emoção e o resto é gratidão. É incrível, né? Porque, poxa, para quem não tinha pensamento em ter uma bicicleta, né? Era difícil, né, cara? Brincar de cavalo é uma coisa que você olha, você fala, é espetaculoso, hein? E aí você vê que como é que ele chegou nisso? Só teve a volta da fala, né? Você fala que poderia, é redundante. É porque é a única verdade que eu tenho hoje. Não tenho duas verdades, né? Também não tenho outra experiência. A paixão que estava dentro dele era só dele. Não era meu, não era da Elaine, até porque a gente não tem, né, cultura dentro dessa área. E de repente, em Campos do Jordão, passeando, ele foi dar uma volta no cavalo e lá conectou uma vontade, um respeito, uma admiração. E aí a Elaine levou ele um dia para Ípica com os amigos, só para fazer uma experiência, né? E na experiência ali brilhou o olho dele, brilhou o olho da Elaine. Eu sempre falo que a Elaine, ela é bem mais que empreendedora, né? Ela é visionária no aspecto humano. Eu vejo ela dar chamada nas pessoas, assim, né? Não por ser rude, mas sim por ser firme. Sim. E aí eu falo, ela está enxergando algo que a gente não está enxergando. O cliente não está enxergando coisa que ela está enxergando. E ali ela enxergou, falou, poxa, vamos de novo. E eu, claro, né? Você tem uma mente, né, reativa, né? Tá tudo guardado na sua cabeça. E vai, se não é para nós, não sei o que e tal, o cavalo, bora, não.
E aí não, vai. E aí ele pega um hábito e vai. E de repente ele é bicampeão paulista em equipe, bicampeão brasileiro em equipe. Olha o nome, equipe. Né? Quando eu vi ele com a bandeira do estado de São Paulo, em cima de um cavalo, no sul, comemorando por São Paulo, o Brasileirão, não tem como, né? Quem falou que o homem não chora? Quem foi esse cara que tá, nem pode estar vivo, né? Cara do céu. E aí você fala onde eu tô e pra onde eu vou. E aí não existe papai. O cara monta num cavalo, ele fica cego. Parece que só olha pra frente. Você quer encantar, você quer bajular, você quer ser pai. Até porque eu não posso estar técnica de futebol. Você fala, chuta pra cá, vai cavalo. Eu falo, quem? Puxa, não tem jeito, né? Eu nunca montei num cavalo direito. E aí ele só vira pra mim e fala, tá, pai, tudo tranquilo. O dia que ele perdeu são várias né, etapas, né? E classifica só no final. E numa delas, ele fez uma falta. E ele tava chorando. E eu fui paisar ele, né? Pai. Ô filho, veja só, né? Sempre ganha, a vida é isso. Ó o filósofo. Filosofudo. O cara tá puto. Filosofudo. O moleque tá puto. Chorando. Cara, de repente, levanta o olhar. Não era um moleque. Era um homem que virou pra mim e falou, calma, pai, eu só tô no meu tempo. Eu sei quanto custa, eu sei porque eu tô aqui e eu sei meu dever. Se não tiver medalha, não tem porquê. Puta merda. Eu virei e falei, o bar tá ali, eu vou pegar uma cerveja. Você quer uma Guaraná? Quer alguma coisa, filho? E dali pra frente, cara, eu vi que era bem mais que um passatempo, bem mais que um esporte. Né? Já era uma cobrança dele com ele mesmo. Isso é mágico, isso é lindo, né? E o professor, cara, simplesmente se doou. Os dois são, cara, parece irmão, brother, sabe? Melhor que qualquer aproximação de parente, assim, é uma coisa muito dedicada e sem glamour. É puxão de orelha, é uma obediência, é uma situação. E aí a vitória, ela só é aquela coisa, não passei medo. Eu só fui lá e fiz o que tinha que fazer. E de repente você fala assim, poxa, é glamuroso? Né? Não, porque a derrota está logo ali, né? Amanhã, qual é o risco da derrota? O esporte, ele é uma das coisas mais de dor, né? Muito, porque hoje você está no auge, amanhã você perde. Aí você começa de novo, você pau na máquina. E depois de ter dedicado... Nossa, dedicado zilhões, né? E aí, de repente, não foi. Aí você fala, cara, e aí não é o teu pé chutando a bola, não é o teu comando. É uma força gigante, né, um espírito de um cavalo no teu e uma energia que tem que se encontrar. E uma técnica em sincronia para fazer as coisas acontecer, né? E no milésimo de segundo controlando, né? Sim. Então, Fabinho, eu falo assim, será que eu não estou aprendendo com o menino? Lógico que tá. Eu falei, cara, eu estou aprendendo muito com o menino que está fazendo eu virar um homem melhor. É um garoto deixando um homem melhor. E aí eu falo, é verdade, que eu nunca vivi essa responsabilidade. Eu falo para ele, o que você faz é de muita responsabilidade. Não é nem o querer perder ou querer vencer. É que fazer o que você faz é você que está cobrando, é você que está fazendo. Eu não consigo te incentivar, não consigo te treinar. O professor só te dá um insight. E aí, na hora que você vê aquele bicho subindo aqui assim, cara, e voando, e voltando. E detalhe, lembra quando eu empinava a bicicleta? Sim. Você tem o guidão que você bate no chão e pau e segura. Ali só é uma cordinha. Eles não tem onde segurar. Eu falei, onde você segura? Ele falou, na perna. Você tá eu falei, Jesus. Mas fala pra turma aqui, qual a idade do Leonardo? Porque a gente tá falando do Leonardo, mas fala a idade dele. 13 aninhos. 13 anos, cara. 13 aninhos. Que louco, né, bicho? Eu, quando vi um vídeo dele, eu imaginei você, cara. Eu falei, cara, ele deve estar vivendo um momento diferente da vida, porque volta a falar, pais do futebol, né? Pais do... Sim. E de repente o cara tá em cima de um cavalo. E ele começou com quantos anos? Começou com 9 anos. 10 anos. Imagina, 9, menininho em cima de um cavalo, cara. Saltando. Mas, é ter muito coração, né? E é uma coisa legal, né, Fabinho? Que você vê assim, o que tava no passado que fortalece o presente, né? Ele teve um patrocínio agora da Guarani
né? Por projeto, né? Por reconhecimento, pelo fato dos títulos, né? Sim. E defendendo um esporte que não é porque ele tem um custo ou se julga elitizado, é um esporte. E é uma criança, né? Um jovenzinho que está lá em cima. E uma empresa daquele tamanho, né? Uma Terrioso, né? Faz essa crença, esse acreditar, né? Porque não é simples, né? Nenhum esporte para se manter é simples, né? Quando você vira profissional. E aí o olho dele brilhou, sabe? Ele entrava no site, na rede social da Guarani e curtia, respondia e via aquilo acontecer, zilhões de negros comentando e eles zilhões de agradecimento. Ele, mais o nosso passado, mais a gente acreditar que um cliente não te paga, ele te ajuda, que você depende daquilo para fazer algo melhor. Ele só te escolheu porque ele acreditou. E aí depende disso no futuro, tá lá. Mas não é só pelo patrocínio, é por um ciclo de confiança. Sim. E aí a gente fala assim, poxa, obrigado. Mas o nosso obrigado tá olhando para trás, né? E aí você fala, se você não tiver essa brincadeirinha de moda, de falando propósito, caráter, respeito, né? E aí o tal de gratidão, né? Todo mundo, gratiluz, né? Não, gratidão é verdade, né? Você chegar e falar assim, não tenho, não posso, não ia ter e você me deu. Obrigado. Cara, top demais. Mas antes da gente encerrar, lá no Vale do Silício, você deve ter um inglês muito bom, né? Pra poder ter desenrolado lá. Como que foi isso aí? Conta pra mim. Ó, Fabinho, por exemplo, na China, né, que as pessoas acham que é mais difícil, mas o inglês é complicado, né? Eu falo tão bem inglês como eu falo javanês. Ou melhor, para quem conhece bem, tem tanto de inglês quanto tem de medicina homeopática. Nada. Nada? Nada. Zero? Salve a tecnologia. Eu fico sozinho nesses lugares, a maioria sempre sozinho, dormindo em hotel sozinho, comendo sozinho, bebendo sozinho, até ficando bêbado sozinho. E, cara, por via de tecnologia, você cria amigos, cria confiança e a fila anda. Mais uma vez, não é uma barreira, né? Jamais. Quem quer, consegue, conquista. Quem né? quer só vai. Só vai, né, irmão? Não fico contando muita história. Eu contei só isso aí, não é pra tirar sarro, não. É porque realmente as pessoas colocam um monte de barreiras nos sonhos, né? E nas coisas. E deixam de fazer e deixam de viver essas experiências, né? Que a gente leva pra vida. E você tá compartilhando comigo, agora com a nossa audiência. Cara, isso é maravilhoso, porque você demorou pra tirar do papel, né? Tirar do campo das ideias pra trazer essa informação pra gente. Materializar. Mas a hora que vem, velho, vem forte, né? Vem pesado o negócio. E é legal, Fabinho, que a gente foi pra Nova York, foi com a família, né? E ali eu tinha já programado um trabalho na Disney, né? Que a gente fez esse trabalho pra Disney. E eu tenho um hábito de viver uma experiência sozinho pra sentir o tal da dor. Você tentar pedir uma coisa, o cara não te dá. Você comprar um negócio, o cara não entender. E eu saio sozinho, né? São 5:30 da manhã, eu saio do hotel e saio caminhando para buscar novos desafios. E um dia eu fui numa Starbucks, né? E conversando com o cara, e no pique ali, eu falo bem inglês, o cara chegou em mim e falou, que aplicativo? Nada, eu vou na raça. E o cara perguntou meu nome, ele perguntou só que eu entendi que ele perguntou, como você vai pagar? Eu falei, cash. Ele escreveu no nome no copo, cash. Aí, o cara dava risada, a menina dava risada, 6 horas da manhã tava vazio, ela olhou pra mim e falou, cast? Eu falei, Adriano, né? Aí eu contei pra minha família, minha filha olhou e falou assim, pai, amanhã cedo o Léo vai com você. Cara do e céu. aí eu falo assim, é melhor rir do que chorar. Cara, eu passei por experiências assim também e eu dou risada, cara, porque, bicho, não tem coisa mais gostosa no mundo do que você ir lá e encarar mesmo. E a gente sabe que no final das contas você tomou teu café, você conseguiu se comunicar de um jeito ou de outro, né? Fiz o meu trabalho, trouxe meu ganha-pão. Trouxe teu ganha-pão e, cara, e a gente faz mesmo. Eu tava num cruzeiro internacional também. E é um cara que se chama Apollo, né? Você liga no crachá dele, Apollo. E eu queria comprar um relógio. E aí, cara, eu tentando gastar meu inglês com o cara fingindo que não tava me entendendo ali, não sei o quê. Até que ele soltou e aí, tudo beleza? Eu falei, como assim, irmão? Eu tô aqui tentando gastar meu inglês com você aqui. Você é brasileiro, velho. Um brasileiro que chama Apollo, cara. Puta do negão, velho. Forte, assim, sabe? Escrito Apollo. Eu falei, mano, é americano. O cara é gringo, né, velho? Não pode ser.
E aí, tiramos onda ali, cara, e foi uma maior diversão, batemos papo, fiquei amigo do cara, fiquei 10 dias nesse cruzeiro, a gente se via quase todo dia ali, e foi muito legal, bicho. Foi muito legal, porque, sabe, é uma coisa que me deixou espantado, mas eu tava ali tentando comprar um relógio, e, cara, e no final das contas dá tudo certo. Mas então, assim, né, Fabi, você imagina aqui, né, como é bom a gente estar aberto à experiência e não entender que é vergonha, e não entender que é limite, e Sim. não entender que é desafio. Só é. Só é, cara, Só é. Eu falo que quando você vai numa festa, né, numa festa de gala, assim, uma norma cultural é que todo mundo seja de preto, o seu terno lá, a sua gravata, aquelas coisinhas, né? Ninguém toca no teu terno para ver se é Armani. Ninguém toca para ver se é Ricardo Almeida. Ninguém vai lá e vira a tua etiqueta. Você só precisa seguir um comportamento. A regra diz, todo mundo de preto, todo mundo de blazer, terno e tal, você só segue a regra. Quando você quebra a regra, cara, ou você é ousado demais e pode se machucar demais, ou você vai perder essa coletividade que já é datado, já tem comandante, já tem regra, e aí você só segue. Então eu falo, a vida é uma grande festa de gala, só vai alinhado. Vai alinhado, só vai se alinha. Alinhado, só se alinha e vai. Irmão, para gente encerrar, deixa uma mensagem para os nossos colegas aí do mercado audiovisual, que estão começando, que estão tentando agora aí, querendo desbravar o mercado. Poxa, deixa um recado para essa turma aí que está começando. Ô Fabinho, isso é fantástico, Fabinho, porque quando eu entrei aqui, eu sinceramente eu fiquei assim, encantado. É muito organizado, é muito elegante, é muito carinhoso, né? E aí você fala, o que é isso, né? É uma vontade, que lá atrás não era sonho, lá era uma necessidade, trabalhar. Sim. E trabalhar você encontrou pessoas que te ajudou, que te inspirou, e aí você foi e fez. O play e o hack, né, que eu brinco, né, ele é uma coisa fantástica, que está dentro do cara, não está fora, não está no equipamento, não está na estrutura, não está quanto você vai ganhar. Só está o seguinte, se é isso que você acha que vai ajudar as pessoas, a gente ajuda empresários com o nosso trabalho. E ajudando empresários, você está ajudando centenas de milhares de pessoas, gerando resultado para ele que gera garantia para os outros. Sim. Então, o mundo audiovisual, o mundo play hack, não pode ter um nunca. Então é aquela coisa, não fica ouvindo essas coisas, começa com o celular, começa o quê, tal, template para... Não. Só olha para as pessoas e fala o seguinte, o que eu posso te ajudar? Se o cara começar gravando a comunidade dele, a igreja dele, ajudando alguém, contando uma história e tentando e fazendo, primeiro você faz, depois você arruma desculpa. Primeiro faz, cara. Quantas vezes que a gente já fez coisas que não gostou, que não ficou bom e foi criticado? Sim. E muitas vezes de costa, que você não está preparado para receber crítica. Então eu acho que o mundo está necessitando de contadores de história, materializadores de sonho por meio do play e hack. Não tem profissional no mercado, não está sobrando. As empresas vão ter necessidade de ter um filmmaker dentro dela, como se tem um Word. Necessidade. Porque você não vai contratar uma empresa para fazer a tua rede social que precisa de, no mínimo, durante uma semana precisa de 3 vídeos. Ao longo do mês ela precisa de 10, 15 vídeos. A conta não fecha. Exatamente. Então você tem que ter alguém dedicado fazendo esse fluxo. Agora virou fluxo. Quando você tem uma produção diferenciada, algo já chama planejamento. Você planejou, você tem recurso, você tem investimento, aí você vai chamar forças maiores, que soma com a tua dor de dono. Quem está dentro sabe melhor quem está fora. A pessoa pode te ajudar porque tem espírito do play. Né? Eu com a campanha, não traga nego de fora que não entende da cidade. Tudo bem que são técnicos, mas une a técnicos no local. Com o amor das pessoas daqui. E aí você fala assim, então, o vídeo, Fabinho, hoje, ele transforma a vida. Como transformou a minha, como transformou a tua, como transformou de dezenas de pessoas que a gente pode citar. Transformou. Não tem mimimi. Né? Eu só consigo falar com Ciclano e Beltrano por causa do play. O play que me chegou até lá. Então, se eu fui para esses lugares, foi o play que me arrastou. Foi ele que me motivou. Então, tá faltando pessoas, tá faltando apaixonados e tá faltando pessoas gratas para falar o seguinte, o que eu aprendo, eu devolvo 10%. Você imagina quanta entidade que a gente tem em Rio Preto, né? A PAI, enfim, né? Maquininha do Futuro, tem dezenas de projetos que precisam de um vídeo para se comunicar, para pedir ajuda.
E aí, por que o cara não começa logo ali? Sim. Cara, ele junta com o outro, fala, cara, eu vou lá. Não, eu quero fazer um vídeo, sabe, power pra sei quem. Não, cara, não vão te dar essa grana, não vão te dar esse investimento, não dá pra pegar esse Boeing aí e pilotar sem brevet. Então começa, cara, aprendendo e fazendo. Você imagina se o cara bater lá nas irmãs, não sei de onde, e fazer um vídeo. Ele tem prioridade de criar, ele tem prioridade de fazer, entregar e encantar. Por quê? O cavalo dado não olha o dente. Exatamente. E aí tá bom, cara. A gente queima muito jogador. Não ficou bom pra você, mas pro cara tá ótimo. Sim. Nós temos um senso crítico É muito grande porque somos técnicos, mas quando você entrega, nossa, quantas pessoas nós já fizemos chorar com o nosso material? Nossa, isso é mágico. Que se emocionou de ver a sua empresa e falar assim, nossa, eu nem sabia que minha empresa era tão bonita assim. Nossa, eu nem sabia que minha empresa era tão grande assim. Então nós temos o poder de encantar as pessoas. Talvez o nosso senso crítico deixe a gente, podia estar melhor, mas cara, tenho certeza que aquela pessoa que recebeu o teu conteúdo, ela foi impactada. Sim. E vai ser impactado outras pessoas também pelo seu conteúdo. Pode ser, o que não falta hoje é o tal de oportunidade. Sim. Então quem gosta de play, quem gosta de hack, não desiste nunca. Só vem, né? Vem ajudar, que tem um monte de empresário pedindo ajuda. Certo. Meu irmão, obrigado. Fabinho, obrigado, irmão. Obrigado e parabéns. Fantástico, irmão. Fantástico mesmo. E de verdade, vocês são pessoas encantadoras. Obrigado. Fazer isso aqui não tem nada de simples. E bater papo é a coisa mais gostosa do mundo, né? Imagina se tivesse um negócio aqui pra beber. Aqui tem água, gente. Ó, eu prometo que eu ainda vou pôr bebida aqui e vou chamar o Adriano aqui de novo. Porque, olha... Eu vou ensinar ele a tomar que eu descobri que ele não toma. Já sabia, mas fiz de conta que não sabia. Meu irmão, Deus abençoe. Obrigado, querido. Obrigado. Pessoal, obrigado aí por terem nos acompanhado até agora. De novo aqui, venho pedir pra vocês. Vão lá, curtam o nosso vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Aí manda esse material para outras pessoas aí pra gente inspirar outras vidas, tá ok? Obrigado, até a próxima. Tchau.